O meu avô, um homem que em tempos tinha sido soldado e um brilhante empreendedor, faleceu depois de uma doença repentina. O funeral mal tinha terminado e toda a família já mergulhava em discussões sobre a herança. Sempre pensei que ele deixaria um testamento, pois durante anos me repetira: Tiago, o futuro desta empresa está nas tuas mãos. Mas quando o tribunal divulgou os documentos, não havia testamento. Todo o patrimônio passou automaticamente para o meu pai. Poucos dias depois, ele expulsou-me da empresa e entregou o cargo executivo ao meu irmão mais novo, um homem que nunca trabalhou seriamente um único dia na vida. Perdi a pessoa que mais amava e também a minha carreira. Foi então que, numa noite chuvosa, um estranho apareceu. Entregou-me um envelope lacrado, olhou-me fixamente nos olhos e disse apenas uma frase: "Precisas de conhecer a verdade." Tremendo, abri o envelope e o que estava dentro deixou-me atônito. Chamo-me Tiago Moreira, tenho 30 anos e vivo em Lisboa. Não é tão agitada como Nova York, mas também está longe da tranquilidade das pequenas vilas. Lisboa tem um certo equilíbrio, vibrante o suficiente para sentir o pulso da vida, mas calma o bastante para ouvir os meus próprios pensamentos. A verdade, porém, é que a minha vida nunca foi realmente pacífica. Não por causa da cidade, mas por causa da minha família. Uma longa e complicada história, cheia de sombras e feridas que nunca cicatrizam por completo. Cresci numa família considerada abastada. Não era aquela ostentação de mansões luxuosas ou supercarros, mas havia sempre conforto para nunca faltar comida ou roupa. A minha família era proprietária de uma empresa de construção e investimentos imobiliários, Solares Moreira. Um nome que soava prestigiado, mas que escondia um labirinto de conflitos. O homem que lançou as bases de tudo foi o meu avô, Eugênio Moreira, um antigo soldado, a quem eu sempre tive um enorme respeito. Não apenas por ser meu avô, mas porque me ensinou quase tudo o que sei sobre a vida. O meu avô era um homem extraordinário, alto, com uma voz profunda e firme. Os seus olhos transmitiam sempre calor. Quando criança, sentava-me ao seu lado para ouvir as histórias do tempo em que servira no exército. Falava dos dias duros no campo de batalha, da disciplina de ferro e de como um homem deve permanecer erguido mesmo quando o mundo desaba à sua volta. Tiago, disse-me certa vez, pousando suavemente a mão no meu ombro, na vida, a honra é a única coisa que ninguém te pode tirar, a menos que sejas tu a entregá-la. Carreguei essas palavras comigo como uma chama pequena, mas constante no coração, especialmente nos momentos de caos. Depois de deixar o exército, o meu avô construiu a Moreira em Filhos do Zero. Começou num pequeno escritório nos arredores de Lisboa e transformou-o numa empresa respeitada no setor da construção. Trabalhou com toda a dedicação, não apenas pelo dinheiro, mas porque acreditava que cada projeto era um legado, uma marca de honestidade e responsabilidade. Costumava dizer: um edifício sólido deve ser erguido sobre alicerces de justiça. Foi assim que tratou desde funcionários até parceiros de negócio. Não era apenas um empreendedor, era um mestre, um guia. Eu era mais próximo do meu avô do que de qualquer outra pessoa da família. A minha mãe faleceu quando eu era criança, e o meu pai, Henrique Moreira, nunca se importou verdadeiramente em ser pai. Era um homem astuto, mestre em navegar no mundo dos negócios e da política. Tinha ligações sobre as quais se falava apenas em sussurros atrás de portas fechadas, apertos de mão nas sombras e sorrisos polidos que escondiam intenções. Para ele, a Moreira Filhos não era o legado do meu avô, era apenas uma máquina de fazer dinheiro. Adorava festas extravagantes, relógios caros e a sensação de poder que vinha com a cadeira de diretor executivo. Mas não era ele quem realmente dirigia a empresa. Queria apenas os lucros e o prestígio. Depois havia o Bruno, o meu irmão mais novo, 4 anos mais novo do que eu. Por vezes parecia mais imaturo do que uma criança. Era uma versão reduzida do nosso pai, obcecado pelo glamour, ávido por atenção e sempre à procura de ser mimado. Trabalhou na empresa a supervisionar uma pequena parte do marketing externo, mas todos sabiam que era apenas um cargo simbólico. Faltava-lhe competência, dedicação, e a única habilidade que dominava
era bajular o nosso pai e vangloriar-se do que nunca conquistara. Eu era diferente. Criado sob a orientação do meu avô, herdei parte da sua disciplina, da sua integridade e da sua crença de que o trabalho não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre criar valor. Quando terminei a universidade, o meu avô chamou-me ao seu escritório. Era uma sala simples, com uma secretária de madeira antiga e uma fotografia sua em uniforme militar. Tiago, quero que me ajudes a preservar este legado. Não pelo dinheiro, mas pelo que construímos. Foi nesse dia que, com apenas 25 anos, me tornei oficialmente diretor executivo da Moreira em Filhos. Mergulhei no trabalho como um homem possuído, determinado a mostrar que era digno da confiança do meu avô. Aprendi a ler plantas técnicas, a negociar com empreiteiros e a construir relações com clientes. Algumas noites dormia no escritório, com papéis empilhados sobre a mesa e café frio ao lado. Uma vez, quase perdemos um contrato importante com um grande grupo imobiliário porque um concorrente jogou sujo. Voei até Madrid, encontrei-me pessoalmente com o cliente e convenci-o com a minha sinceridade e um plano detalhado que preparei em 3 noites sem dormir. Conseguimos o contrato e o meu avô, já reformado, foi ao escritório abraçar-me. Tenho orgulho em ti, Tiago, disse-me. Mas a vida nunca foi tão simples quanto eu esperava. Por baixo da superfície polida da família Moreira, começaram a surgir fissuras. O meu pai tornava-se cada vez mais distante, preocupado apenas com números e contactos poderosos. O Bruno afundava-se numa vida de excessos, gastando irresponsavelmente e apoiando-se no apelido da família. Eu tentava manter tudo equilibrado para proteger o legado do meu avô, mas não sabia que uma tempestade se aproximava. Uma tempestade que destruiria tudo o que me era querido. Tudo começou a ruir numa manhã cinzenta de outubro em Lisboa, com uma chuva miudinha a cair do céu. Eu estava no escritório a rever o progresso de um grande projeto de construção quando o telefone tocou. Do outro lado, a voz trêmula da empregada do meu avô, Clara. Tiago, vem já para o hospital. O senhor Eugênio não está bem. O meu coração parou. Larguei tudo, papéis, portátil, café ainda quente, e corri para o carro, atravessando as ruas molhadas como um louco. Quando cheguei ao hospital, o meu avô estava deitado na cama, o rosto pálido, mas ainda com a expressão firme de um soldado. Foi um AVC, disse o médico. Não resta muito tempo. Segurei-lhe a mão, frágil, mas ainda quente, tentando conter as lágrimas. Tiago, sussurrou ele, a voz fraca, mas clara. Mantém o que te ensinei. Não deixes que te tirem. Assenti, embora não compreendesse totalmente o que queria dizer. Quem eram eles? E o que era isso? Só sabia, naquele momento, que estava a perder a pessoa mais importante da minha vida. O meu avô faleceu naquela noite, aos 83 anos. Fiquei junto à sua cama, ouvindo a máquina calar-se lentamente, sentindo que o mundo desabava sob os meus pés. Não chorei, não por ser forte, mas porque não sabia o que fazer com a dor que me rasgava o peito. O meu avô não era apenas o meu mentor, o meu pai espiritual. Ele era a chama que iluminava o meu caminho. Agora essa chama tinha se apagado, e eu estava completamente perdido. O funeral realizou-se 3 dias depois, tão grandioso e concorrido como eu esperava. A Moreira em Filhos era um nome conhecido em Lisboa, e o meu avô era um homem respeitado. Empresários do setor imobiliário, antigos camaradas de armas e funcionários de longa data compareceram para lhe prestar homenagem. A casa mortuária encheu-se de flores, coroas brancas misturadas com condolências formais. Eu estava ali, de fato preto, a tentar manter uma aparência serena, mas por dentro era uma tempestade. Cada aperto de mão, cada condolência era como um corte silencioso, a lembrar-me de que o meu avô tinha partido para sempre. O meu pai, Henrique, apresentava-se impecável como sempre. Fato sob medida, cabelo perfeitamente penteado e um sorriso social irrepreensível. Apertava mãos, agradecia comedidamente, mas nos olhos dele eu via apenas frieza. Não estava a sofrer, não de verdade. Para ele, o funeral era apenas um evento a ultrapassar, uma oportunidade de reforçar os seus estatutos no mundo dos negócios. O meu irmão mais novo, Bruno, era ainda pior. Chegou atrasado, num fato caro, mas amarrotado.
e passou a maior parte do tempo encostado num canto a mexer no telemóvel, só erguendo os olhos quando alguém importante se aproximava. Olhei-o e pela primeira vez senti uma distância intransponível entre nós. Eles não compreendem, pensei. Não percebem o que significa perder o avô. Nos dias que se seguiram ao funeral, tentei voltar ao trabalho, mas nada parecia igual. O escritório da Moreira em Filhos, que antes era o meu orgulho, agora parecia vazio. Então chegou o dia da leitura do testamento, uma semana depois do funeral. Não esperava surpresas, não porque não me importasse, mas porque acreditava que o meu avô tinha planeado tudo. Disse-me mais de uma vez que eu assumiria a empresa, não apenas por ser seu neto, mas porque confiava em mim para manter os valores que sempre defendera. Tiago disse-me certa vez, enquanto caminhávamos no estaleiro, não construí esta empresa para ser uma máquina de fazer dinheiro. Construía como um legado, e quero que sejas tu a preservá-lo. Eu acreditava nele, acreditava nessa promessa e julgava que o testamento refletiria isso. Reunimos-nos no escritório do advogado, uma sala fria, com paredes de madeira escura e cheiro a papel antigo. O meu pai sentou-se à cabeceira da mesa a exalar confiança, como se já soubesse o desfecho. O Bruno, ao lado dele, brincava distraidamente com uma caneta de tinteiro cara, de expressão indiferente. Eu sentei-me em frente, tentando manter a calma, apesar do coração acelerado. O advogado do meu avô, Nuno Pires, um homem magro de óculos grossos e voz seca, entrou com uma pilha de documentos. Olhou em redor, os olhos cruzando-se brevemente com os meus, e senti um mau pressentimento a crescer dentro de mim. Minhas senhoras e meus senhores, começou Nuno numa voz monótona, quase como quem lê um relatório. Lamento informar-vos que o senhor Eugênio Moreira não deixou testamento. Senti o sangue gelar. Sem testamento. Isso era impossível. O meu avô era meticuloso, disciplinado, um ex-soldado que nunca deixava nada ao acaso. Olhei para o meu pai e o esgar nos seus lábios fez-me tremer. O Bruno ergueu o olhar da caneta, os olhos a brilhar como se tivesse ganho a lotaria. Sem testamento, continuou Nuno, todo o patrimônio será distribuído de acordo com a lei, ao herdeiro direto, o seu filho, o senhor Henrique Moreira. O meu pai levantou-se batendo palmas uma vez, como quem encerra uma reunião bem-sucedida. Obrigado, Nuno, disse ele, a voz carregada de autossatisfação. Cuidarei para que o legado do meu pai seja devidamente gerido. Virou-se para mim, o sorriso mal escondendo o triunfo. Tiago, fizeste um bom trabalho, mas acho que está na hora de esta família seguir uma nova direção. Não respondi. Não consegui. Na minha mente ecoavam as palavras do meu avô, sobre honra, legado e verdade, mas agora soavam como um sonho que se dissipava. Saí do escritório do advogado e caminhei pelas ruas frias de Lisboa, sentindo que tinha perdido não só o meu avô, mas todo o mundo que tinha construído. No dia seguinte, o meu pai convocou uma reunião de acionistas da Moreira em Filhos. Compareci, embora soubesse que nada de bom me esperava. Diante de toda a direção, anunciou que assumiria o controle total da empresa. Falou de uma nova visão, de mudanças necessárias, mas eu sabia que não passava de um espetáculo. Depois, pousou a mão sobre o ombro do Bruno e declarou que ele me substituiria como diretor executivo. Ele é o futuro desta família, disse o meu pai, cheio de orgulho. O Bruno sorriu como se tivesse acabado de ser coroado. E então, como uma última punhalada, o meu pai olhou diretamente para mim. Tiago, trabalhaste arduamente, mas penso que a empresa já não precisa de ti. A sala caiu em silêncio. Senti todos os olhares sobre mim, uma mistura de pena e constrangimento. Quis protestar, dizer que tinha dado o meu suor e o meu coração para manter a empresa de pé em tempos difíceis, que aquela era a empresa do meu avô, não dele, mas não disse nada. Levantei-me, deixei a sala de reuniões e saí do edifício que um dia chamei de casa. A chuva continuava a cair, gotas frias a fustigar-me o rosto quando pisei as ruas de Lisboa. Não tinha guarda-chuva nem casaco, apenas o fato agora encharcado. Caminhei sem rumo pelas ruas familiares que de repente pareciam estranhas. Cada passo era mais pesado, como se carregasse o peso de um mundo que desabara. A Moreira em Filhos não era apenas o meu emprego, era o meu sonho.
a promessa a qual tinha dedicado a minha juventude, e agora fora-me roubada pelo meu próprio pai, um homem que eu acreditava que, apesar da distância, ainda fosse família. Os dias seguintes passaram-se num nevoeiro. Voltei para o meu pequeno apartamento, um lugar onde raramente passava tempo, porque o trabalho sempre me consumia. Agora parecia uma prisão que me encurralava em pensamentos inescapáveis. Deitava-me no sofá, a olhar o teto, a tentar encontrar uma razão para me levantar todas as manhãs, mas só sentia vazio. O meu avô tinha partido. A empresa estava perdida. E a família, aquilo que ele sempre me ensinara a valorizar, já não passava de uma amarga piada. O dinheiro começou a escassear. Nunca fui de gastar sem pensar, mas as minhas poupanças não eram suficientes para me sustentar por muito tempo sem rendimentos. Candidatei-me a empregos em outras empresas de construção em Lisboa, mas só recebia recusas educadas. Um velho amigo, agora a trabalhar numa grande corporação, enviou-me uma mensagem. Tiago, lamento dizer-te isto, mas corre o boato de que o teu pai anda a denegrir o teu nome junto dos parceiros. Ele tem muita influência, sabes? Ler essa mensagem foi como um murro no peito. O meu pai não só me despedira, estava a garantir que eu nunca mais me reerguesse. Comecei a aceitar biscates para sobreviver. Conduzi carrinhas de entregas, limpei estaleiros, até trabalhei como empregado de mesa num bar nos arredores da cidade. Esses trabalhos não tinham nada a ver com as minhas competências, nem traziam orgulho, mas mantinham-me à tona. Todos os dias acordava, vestia roupa gasta e repetia para mim mesmo que era apenas temporário. Uma noite fui convidado para uma reunião de família em casa do meu pai. Decidi ir, querendo enfrentá-lo a ele e ao Bruno, nem que fosse apenas para provar que ainda estava de pé. A reunião aconteceu na mansão do meu pai, nos arredores de Lisboa, tão luxuosa que me fazia sentir deslocado. Quadros caros nas paredes, candelabros a espalhar luz cintilante sobre copos de vinho e o riso da elite a ecoar pela sala. Vesti uma camisa simples, o melhor que restava no meu armário, e entrei, sentindo-me um intruso na casa da minha própria família. O Bruno, como sempre, era o centro das atenções. Estava no meio da multidão, a gabar-se de uma nova campanha de marketing que dizia ter liderado para a tua Moreira em Filhos. Embora eu soubesse que era obra da equipa, os convidados aplaudiram, ergueram os copos num brinde, e o Bruno sorriu como se tivesse realmente conquistado aquilo. O meu pai estava ao lado dele, batendo-lhe no ombro, os olhos cheios de orgulho. Eu fiquei num canto, com um copo de água na mão, a tentar ignorar os olhares de pena de alguns conhecidos antigos. Então o Bruno viu-me. O seu sorriso tornou-se afiado e frio. Tiago, chamou a voz carregada de escárnio. Não esperava ver-te aqui. Ouvi dizer que andas agora em obras. Faz sentido. A sala explodiu em gargalhadas e senti o sangue subir-me ao rosto. Quis responder, dizer que ao menos eu ganhava o meu dinheiro com trabalho honesto, ao contrário dele, que vivia à sombra do nosso pai. Mas permaneci em silêncio, apertando o copo com força. O meu pai aproximou-se, pousou a mão no ombro do Bruno e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Não ligues, Bruno. O teu irmão está apenas a encontrar o seu caminho. Tu, por outro lado, és o futuro desta família. Tudo, a empresa, esta casa, o iate, um dia serão teus. Essas palavras foram outra facada, mais profunda do que quando fui despedido. Procurei no rosto do meu pai qualquer vestígio de calor familiar, mas só encontrei arrogância fria. Saí da festa mais cedo, sem despedidas. No caminho para casa, parei num pequeno parque, sentei-me num banco de madeira e deixei que as memórias do meu avô me invadissem. Lembrei-me das noites em que ele me falava sobre práticas empresariais justas, sobre como um homem tem de se manter erguido, por mais dura que a vida se torne. A justiça e a verdade acabam por regressar, disse-me uma vez, e perguntei-me se isso seria verdade. Naquele momento, com tudo perdido, a justiça parecia uma promessa vazia. Mas algumas semanas depois, começou a correr um boato. Soube-o por um velho amigo que trabalhara uma vez no escritório do advogado do meu avô. Tiago, disse ele ao telefone, a voz baixa como quem teme ser ouvido. Ouve-se dizer que o senhor Eugênio deixou um testamento, mas ele desapareceu. Sentei-me direito, o coração a bater com força. Um testamento?
Se isso era verdade, por que que o Nuno Pires afirmara que não havia nenhum? E por que teria desaparecido? Comecei a repassar tudo na cabeça. As palavras do meu avô, o olhar frio do meu pai, o sorriso triunfante do Bruno. Algo não batia certo. Podia senti-lo. Comecei a remexer nas memórias do meu avô, à procura de qualquer pista que ele pudesse ter deixado. Ele era um homem meticuloso. Se tivesse escrito um testamento, teria tomado medidas para o proteger. Fui ver a Clara, a única pessoa da família em quem ainda confiava. Ela recebeu-me na sua pequena casa nos arredores da cidade, onde vivia desde que se reformara do serviço ao meu avô. Serviu-me uma chávena de chá, as mãos a tremer com a idade, e olhou-me com olhos preocupados. Tiago, disse ela, não sei ao certo, mas o senhor Eugênio disse-me uma vez que tinha planos para deixar-te algo quando morresse. Não confiava no senhor Henrique e tinha receio de que as coisas não corressem como queria. Então, onde está o testamento? Perguntei a voz quase desesperada. Se o avô tinha um testamento, por que desaparecera? Clara abanou a cabeça. Não sei, mas o senhor Eugênio era um homem astuto. Se quisesse que algo chegasse até ti, arranjaria um modo de o garantir. Saí da casa da Clara com um fio de esperança, mas com uma crescente inquietação. Se existia um testamento e ele estava escondido, quem o tinha ocultado? O meu pai? O Nuno Pires? Ou ambos? Não tinha provas nem pistas, apenas um pressentimento de que a escuridão que envolvia a minha família era mais profunda do que imaginara. Naquela noite, Lisboa estava mais fria do que o habitual. O vento varria as ruas vazias, trazendo o ar cortante do outono. Voltei para o meu apartamento com a mente em turbilhão, a tentar juntar fragmentos de memória sobre o avô à procura de qualquer sinal ou pista que ele pudesse ter deixado. Mas quanto mais pensava, mais me sentia perdido num labirinto sem saída. Os dias que se seguiram passaram como uma sombra. Continuei no meu trabalho de entregas, conduzindo uma velha carrinha por estradas poeirentas, transportando encomendas a que mal prestava atenção. Cada vez que parava num estaleiro, olhava para os edifícios que cresciam e o peito doía. Lembravam-me a Moreira em Filhos, os dias em que eu estivera nos locais de obra a supervisionar cada pilar de betão, cada planta técnica, com o orgulho de continuar o legado do meu avô. Na sexta-feira seguinte, tudo mudou. Tinha acabado de terminar um turno, exausto e encharcado depois de uma chuva repentina, enquanto descarregava entregas. Parei numa pequena cafetaria na periferia da cidade, um sítio onde costumava tomar um café barato e observar o trânsito. O espaço estava quase vazio. Apenas algumas pessoas espalhadas, a luz amarelada lançando sombras nas paredes gastas. Acolhi-me num canto, a beber um café morno, quando a porta se abriu e um homem entrou. Parecia ter pouco mais de 60 anos, alto e magro, com um sobretudo cinzento gasto e os ombros desfiados. O cabelo prateado escapava por baixo de um boné velho, e os olhos eram aguçados e frios, como se tivessem visto demais. Olhou à volta e dirigiu-se diretamente para a minha mesa sem hesitar. Um arrepio percorreu-me a espinha. Havia qualquer coisa naquele homem que me inquietava. Não era exatamente medo, mas a sensação de que trazia um segredo que eu ainda não estava pronto para enfrentar. Tiago Moreira? Perguntou ele, a voz baixa e rouca, como se não falasse com ninguém há muito tempo. Assenti, apertando com força a chávena. Chamo-me Conrado Marques, disse, puxando uma cadeira e sentando-se à minha frente. Fui amigo do Eugênio nos tempos de serviço. Pisquei os olhos a tentar processar. O meu avô raramente falara dos amigos do exército, mas eu sabia que tinha laços profundos com camaradas que considerava irmãos. Conheceste o meu avô? Perguntei cauteloso. Conrado assentiu e retirou do bolso do casaco um envelope castanho cuidadosamente selado com lacre vermelho. Deslizou-o pela mesa sem tirar os olhos dos meus. Abre, disse. Mas não aqui, não em casa quando estiveres sozinho. E tem cuidado, Tiago. Há quem não queira que vejas o que está dentro. Fixei o envelope, o coração a bater forte. Era fino, mas pesado, como se guardasse um segredo capaz de mudar tudo. Por que me estás a dar isto? E por que agora? Perguntei a voz baixa. Conrado suspirou, o olhar a vaguear pela janela como se procurasse alguém a observar.
O Eugênio era meu irmão de guerra, disse. Passamos por coisas juntos e devo-lhe a vida. Antes de morrer, deu-me uma tarefa. Se algo lhe acontecesse, devia encontrar-te e entregar-te isto pessoalmente. Um arrepio percorreu-me o corpo. O que aconteceu? Perguntei, a voz a tremer apesar de tudo o que tentava controlar. Conrado inclinou-se para a frente, a voz urgente. O Eugênio não confiava no seu advogado, o Nuno Pires. Temia que o testamento pudesse ser adulterado, por isso fez uma cópia e confiou-a a mim. Mas depois da morte foi perseguido. Violas, homens contratados, vieram atrás de mim. Ameaçaram-me de morte, mandaram-me destruir tudo o que fosse do Eugênio. Tenho vivido escondido, a mudar constantemente de local, mas não podia quebrar a promessa que lhe fiz. A cabeça rodou-me. Quem estaria por trás daquilo? Perguntei, embora uma parte de mim já pressentisse a resposta. Conrado olhou-me fixamente nos olhos. O teu pai? Disse. Não tenho prova direta, mas conheço-o. Tem dinheiro, contactos e um motivo. O Eugênio dizia que o Henrique nunca compreendia o verdadeiro valor da Moreira Filhos. Temia que o Henrique destruísse tudo e queria que fosses tu a proteger esse legado. Apertei o envelope como se estivesse a queimar nas minhas mãos. Por que não vieste mais cedo? Perguntei, incapaz de disfarçar a frustração. O meu avô tinha morrido há meses. Tinha perdido tudo. Conrado abanou a cabeça, os olhos preenchidos de arrependimento. Quisera ter vindo mais cedo, Tiago, mas estava vigiado. Tinha de ter a certeza de que não vos levaria até ti. Levantou-se, puxando o boné mais para baixo. Tem cuidado, Tiago. Se precisares, contacta-me. Essas pessoas não ficarão pelos ameaços. Farão o que for preciso para proteger os seus segredos. E saiu da cafetaria, deixando-me com um papel com um número de telefone e o envelope nas mãos. Voltei para o meu apartamento, tranquei a porta, fechei as cortinas e sentei-me à mesa da cozinha. Era tarde, apenas o som constante da chuva lá fora. Abri o envelope, o coração aos saltos. Dentro havia 3 objetos. Uma cópia de um testamento, uma carta manuscrita e uma pequena pen USB. Abri primeiro o testamento. Estava cuidadosamente digitado com a assinatura do meu avô e carimbo notarial. O conteúdo era claro. O meu avô deixava todas as suas ações na Moreira Filhos para mim, juntamente com outros bens, incluindo a sua propriedade costeira e um iate avaliado em mais de 10 milhões de euros. Incluía uma nota pedindo que eu preservasse o legado da família com honestidade e honra. Li aquilo vezes sem conta, as lágrimas a surgir. O meu avô cumprira a promessa, mesmo para lá da morte. Abri em seguida a carta manuscrita. A letra era firme, mas ligeiramente trêmula, como se escrita nos seus últimos dias. Começava assim: Tiago, se estás a ler isto, as coisas correram mal. Confio em ti, mas não confio em quem te rodeia. Guarda bem o que te ensinei e não deixes que te roubem o que é teu. Sempre tive orgulho em ti. Desabei sobre a mesa, as lágrimas a caírem sobre o papel. A voz do meu avô ecoava-me na mente, clara e calorosa, como se estivesse ali ao meu lado. Finalmente liguei a pen USB ao portátil. Surgiu um ficheiro de áudio. Carreguei em play e a voz do meu avô encheu a sala, frágil, mas firme. Tiago, se estás a ouvir isto, já não estou aqui. Escrevi um testamento, mas temo que não te chegue. O Nuno Pires não é de confiança e receio que o teu pai faça tudo para tomar a Moreira Filhos. Entreguei uma cópia ao Conrado Marques, o meu velho camarada. Se alguma coisa acontecer, encontra-o. Ele vai ajudar-te. A gravação terminou e eu fiquei imóvel, como se o mundo tivesse virado ao contrário. Não dormi naquela noite. Andei de um lado para o outro no apartamento, a agarrar o envelope. As palavras do Conrado martelavam-me a mente. O meu pai, o Henrique, era o cérebro de tudo. Não queria acreditar, mas as peças começavam a encaixar-se. A frieza no funeral, o sorriso triunfante ao despedir-me, os rumores de que estava a sabotar-me no mundo dos negócios. Mas como provar? A cópia do testamento, a carta e a gravação eram tudo o que eu tinha, mas não bastavam para enfrentar o meu pai e o Nuno Pires, homens com dinheiro e poder para distorcer a verdade. Pensei no Conrado, no que ele suportara, a viver escondido, perseguido, apenas para cumprir a promessa feita ao meu avô.
Senti respeito, mas também medo. Se o meu pai tinha mesmo contratado homens para o silenciar, contra o que estava eu a lutar? Olhei pela janela, as luzes da cidade a cintilar sob a chuva. Sabia que o caminho não seria fácil. Um erro e perderia tudo. Não podia agir sozinho. A cópia do testamento, embora assinada e notariada, era apenas um papel sem reconhecimento legal. A carta e a gravação eram peças valiosas do puzzle, mas insuficientes para virar o jogo. Precisava de alguém que entendesse a lei, alguém que pudesse transformar estas pistas numa arma. Foi por isso que procurei o Estevão Lacerda, advogado especializado em sucessões e patrimônios. Um veterano do meio jurídico, conhecido por não temer enfrentar poderosos. Combinei encontrá-lo no seu escritório no centro de Lisboa, um edifício pequeno mas elegante, com paredes de vidro voltadas para as ruas movimentadas. Quando entrei, Estevão levantou-se atrás da secretária, apertando-me a mão com firmeza e olhando-me com um olhar penetrante. Tinha cerca de 50 anos, cabelo grisalho, fato azul escuro. O que me marcou foi a confiança que emanava. Não a arrogância do meu pai, mas a segurança de quem sabe o que faz. Senta-te, Tiago, disse a voz baixa e clara. Disseste que tinhas algo importante, estou a ouvir. Coloquei o envelope sobre a mesa, retirei a cópia do testamento, a carta manuscrita e a pen com a gravação. Contei-lhe tudo. A morte do meu avô, a declaração do Nuno de que não havia testamento, o meu despedimento, o encontro com o Conrado. Estevão ouviu sem interromper, acenando de vez em quando, tirando algumas notas. Quando terminei, pegou no testamento, leu cada linha com atenção e depois ouviu a gravação nos auriculares. Ficou em silêncio durante muito tempo. O coração batia-me com força, como se o meu futuro dependesse do que diria a seguir. Finalmente recostou-se na cadeira, tirou os óculos e olhou para mim. Tiago, vou ser direto. O que tens aqui é importante, mas não basta para ganhar um processo de herança, sobretudo contra alguém como o teu pai, com dinheiro e contactos. Esta cópia do testamento tem valor, mas precisamos de provar que o original foi escondido ou destruído. A gravação e a carta são indícios, mas precisamos de algo mais concreto, como provas financeiras, pagamentos feitos para corromper o Nuno Pires ou outros envolvidos. Assenti, a sentir uma centelha de esperança. Então, o que faço agora? Perguntei. Estevão sorriu, um sorriso firme e tranquilizador. Começamos a investigar. Tu procuras quem trabalhou com o Nuno, sobretudo alguém que saiba do testamento original. Eu trato da parte legal e preparo uma estratégia, mas sê cuidadoso. Se o teu pai está por trás disto, não vai deixar-te escavar facilmente. Saí do escritório de Estevão como se tivesse visto uma luz ao fundo do túnel. Nada estava resolvido, mas pelo menos tinha uma direção, um aliado. Comecei por contactar uma antiga funcionária do escritório de Nuno Pires, uma mulher chamada Helena, secretária dele durante anos. Conhecia das visitas com o meu avô e ela sempre me parecera simpática, embora reservada. Enviei-lhe uma mensagem e marcamos encontro numa pequena cafetaria discreta na periferia. A Helena chegou atrasada, nervosa, a olhar constantemente por cima do ombro, como se temesse estar a ser seguida. Tiago, disse em voz baixa, não sei se devia estar a falar contigo, mas por seres neto do senhor Eugênio, vou dizer-te a verdade. Fez uma pausa, respirou fundo. Vi o testamento original, Tiago. Estava guardado no cofre do Dr. Pires. Não li os detalhes, mas tinha a assinatura do senhor Eugênio. Depois, um dia após a sua morte, desapareceu. Perguntei ao Dr. Pires, mas ele disse-me para não me meter, que não era da minha conta. O sangue ferveu-me nas veias. Tens a certeza, Helena? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela assentiu, os olhos cheios de medo. Não tenho provas, Tiago, mas sei que o Dr. Pires não é honesto. E o teu pai, ele foi ao escritório algumas vezes antes do testamento desaparecer. Não sei do que falaram, mas vi-os a sussurrar na sala de reuniões e o doutor parecia muito nervoso. Agradeci a Helena, prometi confidencialidade e saí com uma nova peça do puzzle. O testamento original existira e fora levado. Mas como provar? Eu sabia que estava a entrar num jogo perigoso e precisava de ser mais cauteloso do que nunca. Entretanto, começaram a espalhar-se rumores.
O meu pai e o Bruno andavam a dizer às pessoas que eu queria processá-los para roubar a fortuna da família. As calúnias enfureciam-me, mas não me surpreendiam. O meu pai sempre fora mestre em manipular percepções, e o Bruno, no seu novo cargo na empresa, devia estar a adorar o papel de vítima. Tentei não me deixar abalar, mas sinais inquietantes surgiram. Certa noite, ao sair do bar depois de um turno, reparei num homem debaixo de um candeeiro em frente ao meu prédio. Usava um casaco preto, boné a tapar-lhe o rosto, e permanecia imóvel. Fingi não notar, mas o coração acelerou. Dias depois, vi um carro preto estacionado perto de um estaleiro, onde fazia entregas. O condutor nunca saía, mas eu sentia os olhos dele a seguir-me. Passei a verificar portas e janelas todas as noites, a trancá-las bem, mas a sensação de estar a ser vigiado não me largava. Liguei ao Conrado, o homem que me entregara o envelope. Marcamos encontro num parque ao amanhecer, quando a neblina ainda cobria Lisboa. Conrado apareceu mais gasto do que antes, como se os meses de fuga lhe pesassem no corpo. "Estás a ser seguido, não estás?" perguntou mal se sentou no banco ao meu lado. Assenti contando-lhe o que tinha acontecido. Conrado suspirou, os olhos cheios de preocupação. "Tiago, eu disse-te, o teu pai já contratou homens para me eliminar uma vez, e não hesitará em fazê-lo outra vez. Estás no caminho certo, mas tem cuidado. Não deixes que descubram que tens a cópia do testamento." Um arrepio percorreu-me. "Preciso de provas. O meu advogado, Estevão, diz que se conseguirmos evidência financeira, pagamentos do meu pai ao Nuno ou aos capangas, podemos virar o caso." Conrado assentiu. "Não tenho provas diretas, mas conheço o Henrique. Ele sempre deixa rastro por mais que tente esconder. Arranja um bom investigador privado, alguém que saiba escavar sem ser visto." Segui o conselho do Conrado. Através de um contato, cheguei ao Joaquim Serpa, um investigador privado que já tinha trabalhado em casos financeiros complexos. Era um homem baixo, mas com olhos afiados como lâminas, e uma postura que transpirava a confiança de quem já vira demasiados cantos escuros do mundo. Entreguei-lhe toda a informação que tinha, incluindo as minhas suspeitas sobre o meu pai e o Nuno Pires. "O que queres que eu encontre?" perguntou ele a beber um café preto. "Transações financeiras", respondi. "Grandes levantamentos ou transferências do meu pai, sobretudo na altura da morte do meu avô. Se pagou para esconder o testamento ou contratar capangas, preciso de saber." O Joaquim assentiu. "Dá-me uma semana." "Mas, Tiago, se o teu pai está por trás disto, prepara-te. Ele não te vai deixar ganhar facilmente." Uma semana depois, chamou-me a um pequeno restaurante nos arredores. Estava sentado num canto, com uma pilha de documentos à frente. "Encontrei o que procuravas", disse, deslizando os papéis para mim. "O teu pai, Henrique Moreira, fez 2 grandes levantamentos da sua conta pessoal, um logo após a morte do teu avô e outro 2 meses depois, ambos em numerário, sem destinatários claros. Mas os valores encaixam com o que alguém pagaria a um advogado corrupto ou a um grupo de capangas." Li os documentos, o coração a disparar. Estava ali, preto no branco, 45 mil euros em outubro e 27 mil em dezembro, sem nomes associados, mas a altura e os montantes coincidiam demasiado bem com os pagamentos ao Nuno Pires e aos homens que tinham perseguido o Conrado. "Obrigado, Joaquim", disse, a voz a tremer. Era isto que precisava. Ele olhou-me sério. "Tiago, estás a jogar um jogo perigoso. Essas transações são só o início. Se o teu pai descobre que estás a escavar, corres perigo. Leva isto ao teu advogado e age rápido." Voltei ao meu apartamento a segurar os documentos como se fossem uma bomba relógio. Pela primeira vez em meses sentia-me mais próximo da verdade. Mas com isso vinha também um medo crescente. Se o meu pai fora capaz de contratar homens para silenciar o Conrado, o que faria comigo? Uma noite, depois de um turno de entregas, encontrei a minha velha carrinha vandalizada no parque junto ao prédio. Pneus cortados, para-brisas estilhaçado, e na chapa do capô, alguém gravara com uma faca uma única palavra: "Para." Fiquei imóvel, o sangue a gelar-me nas veias. Não era acidente, nem brincadeira de miúdos, era um aviso. Sabia bem de onde vinha. Liguei ao Joaquim de imediato, a voz a tremer.
Tiago, tens de sair desse apartamento por uns tempos, disse ele ao telefone, o tom grave. Essas pessoas não estão a brincar. Vou continuar a investigar, mas tu tens de ser cauteloso. Não andes mais sozinho à noite. Assenti, embora ele não pudesse ver. Poucos dias depois, um envelope anônimo apareceu debaixo da minha porta. Dentro, apenas uma folha com uma mensagem escrita à mão. Sê esperto e sai da cidade. Sem assinatura, sem rasto. Mas a mensagem era clara como o dia. O meu pai, ou alguém amando dele, queria-me fora do caminho. Não apenas para me roubar o legado, mas para me apagar por completo. Sentei-me no chão, a segurar a nota, uma mistura de medo e raiva a ferver dentro de mim. Mas desistir não era opção. Não quando já tinha provas. Não quando ainda tinha esperança. Comecei a mudar as rotinas, deixei de ir ao café habitual, variava os percursos, olhava constantemente por cima do ombro. Mesmo assim, sentia olhos invisíveis a seguir-me. Até que uma noite, sentado no apartamento com um café frio na mão e os documentos empilhados na mesa, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Encontra-me. 22 Warriors. Bar o Prego Velho. É sobre o Henrique Moreira. Li e reli, o coração a bater forte. Podia ser uma armadilha. O Conrado tinha me avisado das pessoas que trabalhavam para o meu pai. Não hesitariam em atrair-me para um beco escuro. Mas e se fosse real? E se alguém tivesse mais provas? Não podia perder a oportunidade. Cheguei ao bar O Prego Velho, um sítio pequeno na periferia, com luz fraca e cheiro a cerveja entranhado nas paredes. Escolhi um canto perto da saída de emergência, caso precisasse de fugir. O relógio marcava 25h55. Mantive os olhos fixos na porta. Às 22h em ponto, entrou uma figura de capuz, o rosto escondido. Apertei o telemóvel com força, pronto para fugir. Mas a pessoa puxou o capuz para trás. E eu congelei. Era o Bruno, o meu irmão mais novo. Estava diferente. Já não tinha o sorriso arrogante, nem o olhar vaidoso. Os olhos estavam vermelhos, o cabelo desgrenhado, as mãos a tremer quando se sentou diante de mim. Tiago, disse ele, a voz embargada. Preciso de falar contigo. Olhei-o fixamente, cada sentido em alerta. O que é isto, Bruno? Perguntei frio. O pai mandou-te armar-me uma cilada? Ele abanou a cabeça, os olhos cheios de um medo que eu nunca lhe vira. Não, Tiago, juro. Vim porque já não aguento. Retirou do casaco um maço de papéis e empurrou-os para mim. Vê isto. Peguei nos documentos, o coração a disparar. Eram impressões de trocas de e-mails entre o meu pai e o Nuno Pires. Li em diagonal e cada linha era como uma faca. Pagamento, resolver de vez, garante que ninguém descobre. Num e-mail do meu pai, lia-se: assegura-te de que o miúdo nunca tem hipótese, do resto trato eu. O sangue gelou-me. O miúdo era eu. Bruno, onde encontraste isto? Perguntei, a voz a tremer. Ele baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas. Do computador do pai. Sei que é difícil acreditares, mas não quero que isto vá mais longe. Ouvi o pai falar com o Pires sobre mandar-te calar se não ficasses quieto. Eu não quero que morras, Tiago. Quis o dinheiro, a atenção dele, mas não assim. Estudei-lhe o rosto à procura de engano. O Bruno tinha me gozado, apoiado o meu pai, rido de mim diante de todos. Como confiar nele agora? Mas a sua voz tremia, e naquele instante vi um Bruno diferente, não o pavão arrogante das festas, mas um irmão mais novo assustado, preso nos próprios erros. Por que, Bruno? Perguntei, a voz mais branda. Por que me ajudas agora depois de tudo? Ele ergueu os olhos, cheios de lágrimas. Porque estava errado. Achei que o pai fazia isto pela família, mas ele só se importa com dinheiro e poder. Não quero perder-te. Sei que fui um idiota, mas quero corrigir. Deixa-me ajudar-te. Perdoa-me, por favor. Não respondi de imediato. Segurei os e-mails, relendo-os. Alinhavam-se perfeitamente com o relatório do Joaquim sobre os levantamentos, os 45 mil euros logo após a morte do avô, provavelmente para pagar ao Pires, os 27 mil depois, talvez para os capangas que perseguiram o Conrado. Tudo encaixava de forma assustadora. E percebi que, quisesse ou não,
Precisava do Bruno. Está bem, disse eu à voz seca. Mas se isto for uma armadilha, Bruno, juro que nunca te perdoarei. Ele assentiu, aliviado, mas ainda nervoso. Vou continuar a vigiar, Tiago, disse o Bruno. Se encontrar mais provas, faço-te chegar. Mas tens de ter cuidado. O pai sabe que estás a investigar e ele não vai parar. Saímos do bar em separado. Eu primeiro, ele alguns minutos depois. No caminho para casa, não consegui deixar de pensar nele. Estaria a ser sincero? Ou seria mais um dos jogos do meu pai? Não tinha certezas, mas sabia que não tinha escolha. O Bruno podia ter me traído antes, mas agora podia ser o único a ajudar-me a descobrir a verdade. Na manhã seguinte, encontrei-me com Estevão Lacerda no seu escritório, levando tudo o que tinha: a cópia do testamento, a carta manuscrita do meu avô, a pen com a gravação, o relatório financeiro do Joaquim e os e-mails que o Bruno me entregara. Estevão analisou cada documento, os olhos cortantes como os de uma águia. Tiago, isto chega para avançarmos, disse ele fechando a pasta. Vamos pedir ao Tribunal de Sucessões para reabrir o processo com base em suspeitas de fraude. Mas tens de perceber que esta vai ser uma batalha feroz. O teu pai e o Nuno Pires não vão ficar de braços cruzados. Assenti, uma mistura de determinação e ansiedade a percorrer-me. Estou pronto, disse, embora uma parte de mim tremesse. Desde que possamos recuperar o que pertence ao meu avô, farei o que for preciso. Estevão sorriu, confiante. Ótimo. Vou preparar a ação e apresentar no tribunal ainda hoje. Prepara-te, Tiago. O teu pai tem muita influência e vai usar todas as armas para te derrubar. Tal como ele previra, a resposta do meu pai e do Nuno chegou como uma tempestade. Horas depois de o processo ser registrado, recebi um telefonema do meu pai. A sua voz estava gelada, mas percebia-se a raiva latente. Tiago, o que pensas que estás a fazer? Tens a ousadia de processar a tua própria família, inventando histórias para destruir a minha reputação? Vais arrepender-te. Não respondi. Desliguei, o coração a bater descompassado. Pouco depois, o Nuno Pires deu uma declaração a um jornal local, afirmando que eu era um filho ingrato a inventar mentiras para roubar a fortuna da família. Os rumores espalharam-se depressa. Senti os olhares de conhecidos, vizinhos, até antigos colegas da Moreira em Filhos, mas já não me importava. Tinha perdido demasiado para temer cochichos. Chegou o dia da primeira audiência. Entrei no Tribunal de Sucessões em Lisboa, a sentir que pisava um campo de batalha. A sala era fria, de paredes escuras e o ar denso de tensão. O meu pai estava do outro lado num fato caro, a cara inexpressiva. Ao seu lado, o Nuno aparentemente calmo, mas reparei nas mãos crispadas, como se tentassem esconder o nervosismo. O Bruno não estava lá. Perguntei-me se estaria mesmo do meu lado como prometera. A juíza, uma mulher de meia idade com olhar severo, pediu a Estevão para apresentar o nosso caso. Ele levantou-se, a voz firme e clara. Argumentou que havia provas de que o testamento original do Eugênio Moreira tinha sido deliberadamente escondido ou destruído e pediu que o processo de herança fosse reaberto. Entregou os documentos, a cópia do testamento, a carta manuscrita, a gravação em áudio, o testemunho da Helena, antiga funcionária do Nuno, e os e-mails fornecidos pelo Bruno. Cada peça apresentada como uma seta apontada diretamente ao meu pai e ao advogado. Quando chegou a vez do Nuno falar, ergueu-se, ajeitou os óculos e falou com um tom inquietantemente calmo. Meritíssima, afirmo que nunca recebi nenhum testamento do Sr. Eugênio Moreira. Os documentos apresentados são meras cópias sem validade legal, e essas acusações são fabricadas para manchar a reputação de uma família respeitada. O sangue ferveu-me. Ele mentia com a suavidade de uma serpente. Não consegui ficar calado. Apesar do gesto do Estevão para me conter, levantei-me. Meritíssima, disse, a voz trêmula mas firme, o meu avô era um homem meticuloso. Não confiava no Dr. Pires, por isso entregou uma cópia do testamento a um camarada militar. O Dr. Pires estabrou a mentir, e eu tenho provas. A sala caiu em silêncio. Todos os olhares se voltaram para mim, a tensão a estalar como um fio prestes a arrebentar. O meu pai olhou-me com ódio frio, mas não desviei o olhar.
Estevão prosseguiu, apresentando o relatório financeiro do Joaquim. Destacou 2 levantamentos em numerário feitos pelo meu pai, 45.000 euros logo após a morte do avô e 27.000 2 meses depois. Estes valores, disse com firmeza, coincidem com o desaparecimento do testamento original e com o período em que o Sr. Conrado Marques, amigo do Eugênio, foi perseguido por homens contratados. Além disso, os e-mails revelam discussões entre o Sr. Henrique Moreira e o Dr. Pires sobre pagamentos e resolver de vez. Observei o Nuno enquanto ele falava. A face mantinha-se composta, mas vi gotas de suor na testa e as mãos a tremer ligeiramente. O meu pai, ao lado dele, agarrava os apoios da cadeira, os olhos cravados em mim. Mas já não tinha medo. Sabia que estava no caminho certo. Então veio o momento decisivo. Estevão pediu para chamar uma testemunha surpresa, o Conrado Marques. Quando ele entrou na sala, o coração acelerou. Estava mais envelhecido, mais cansado, mas o olhar permanecia afiado. Jurou dizer a verdade e começou. Sou Conrado Marques, camarada de Eugênio Moreira nos tempos militares. Antes de morrer, o Eugênio confiou-me uma cópia do testamento e uma mensagem. Se algo acontecer, garante que chega às mãos do Tiago. Ele não confiava no advogado, o Dr. Pires, e temia que o original fosse destruído. Guardei essa cópia e fui perseguido por homens contratados para a destruir. O testemunho dele caiu na sala como uma bomba. O silêncio era absoluto, mas senti o ar a mudar. O meu pai baixou a cabeça e pela primeira vez vi-lhe a confiança vacilar. O Nuno tentou interromper, mas a juíza mandou-o calar. Estevão reforçou, tocando a gravação do meu avô. A voz dele ecoou pelo tribunal, frágil, mas firme. Não confio no Dr. Pires e temo que o meu filho faça tudo para tomar a Moreira em filhos. Essas palavras, juntas ao testemunho do Conrado, deixaram o meu pai e o advogado encurralados. Sob pressão da juíza e do contra-interrogatório, o Nuno começou a fraquejar. Disse que não se lembrava das reuniões com o meu pai e depois contradisse-se ao afirmar que o Henrique só ia para conversas de cortesia. Estevão aproveitou, apontando as incoerências e frisando que os levantamentos em dinheiro não podiam ser coincidência. Finalmente a juíza bateu com o malhete. Com base nas provas apresentadas, este tribunal ordena a abertura de uma investigação criminal contra o Dr. Nuno Pires e o Sr. Henrique Moreira, por suspeita de fraude e ocultação de documentos. O processo de herança será revisto após a conclusão da investigação. Senti como se um peso enorme me tivesse sido retirado dos ombros. O Estevão bateu-me no ombro e murmurou: Conseguimos, Tiago. Mas isto ainda não acabou. Assenti, os olhos ainda fixos no meu pai. Ele levantou-se e saiu sem me olhar, mas percebi que estava abalado. Pela primeira vez, senti que tinha a vantagem. Nos dias que se seguiram à audiência, Lisboa tornou-se sufocante. A notícia do processo espalhou-se como fogo. Os jornais locais, que outrora elogiavam o meu pai como empresário de sucesso, agora exibiam manchetes escandalosas. Escândalo de herança na Moreira em filhos, suspeitas de fraude e ocultação de testamento. Os artigos não me nomeavam diretamente, mas toda a gente sabia que era eu o autor do processo. Recebi mensagens de velhos conhecidos, alguns de apoio, outros de desdém, mas já não ligava. Entretanto, a investigação criminal ordenada pelo tribunal começou a avançar. Os investigadores do Ministério Público contactaram o Estevão, pedindo mais informações. Ele trabalhou incansavelmente, coordenando cada detalhe. Estão a escavar fundo nas contas do teu pai, disse-me numa reunião. Se encontrarem transações ligadas ao Nuno Pires ou aos homens contratados, ele não terá como negar. Assenti, mas a inquietação não me largava. O meu pai não era alguém fácil de derrubar. Tinha dinheiro, contactos e eu sabia que tentaria virar o jogo. O que mais me surpreendia era o silêncio do Bruno. Desde a noite em que me entregaram os e-mails, nunca mais tivera notícias dele. Liguei, enviei mensagens, sem resposta. Parte de mim temia que tivesse voltado para o lado do pai. Outra parte ainda acreditava que, apesar da arrogância e do egoísmo, ele queria realmente redimir-se. Dias depois, recebi finalmente uma mensagem curta.
Encontra-me no parque. 19 Rio. Hesitei, mas acabei por ir, já habituado ao peso da desconfiança. Quando cheguei, vi o Bruno sentado num banco, mais magro e abatido. Levantou-se ao ver-me, os olhos cheios de remorso. Tiago, ouvi falar do processo. Não sei o que dizer. Só quero que saibas que desta vez estás a fazer o certo. Olhei-o, desconfiado. Ajudaste-me, Bruno, mas por que desapareceste? Pensei que tivesses voltado para o lado do pai. Ele abanou a cabeça, lágrimas nos olhos. Estava com medo. Medo de o pai descobrir que fui eu que te dei os e-mails, mas não posso deixar que ele continue assim. Não quero ser cúmplice. Sei que não confias em mim, mas quero corrigir. Se precisares que eu testemunhe em tribunal, eu vou. Demorei a responder. Vi nele o irmão mais novo que julgava perdido. Obrigado, Bruno. Fizeste o certo, não vou esquecer. Semanas depois, teve início o julgamento criminal. O meu pai e o Nuno Pires foram acusados de fraude, ocultação de documentos e conspiração criminosa. O Bruno, fiel à palavra, testemunhou afirmando ter ouvido o nosso pai combinar com o advogado a ocultação do testamento e a contratação de homens para intimidar o Conrado. Esse testemunho, somado às provas financeiras e à narrativa do Conrado, foi o golpe final. O meu pai foi condenado a 3 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional caso colaborasse. O Nuno recebeu pena mais pesada, 5 anos, pelo papel central na ocultação do testamento. Pouco depois, o processo de herança foi reaberto. O testamento original foi reconhecido com base na cópia e nas provas reunidas. Como meu avô sempre quis, a Moreira Filhos passou para mim, mas não regressei como diretor executivo. Preferi assumir o cargo de presidente do conselho, guiando de longe, reconstruindo com calma. O Bruno não foi acusado graças à cooperação como testemunha. Trouxe-o de volta à empresa, mas num cargo menor, para aprender e provar-se. Ainda não o perdoara totalmente, mas queria dar-lhe a oportunidade que o meu avô sempre ensinara: acreditar que as pessoas podem mudar. As semanas após o julgamento transformaram Lisboa. A luz do outono parecia mais suave, mas o ar ainda pesado com os ecos do escândalo. O nome do meu pai, outrora símbolo de sucesso, agora era sinônimo de vergonha. Os jornais expuseram todas as sombras. Os contactos poderosos voltaram-lhe as costas. A imagem do império que ele tentara erguer com mentiras caiu em ruínas. Voltei a Moreira Filhos não para saborear uma vitória, mas para reparar o que estava partido. A empresa sofrera perdas enormes. Parceiros desistiram, veteranos despediram-se, as ações afundaram. Mas não me desencorajei. Lembrei-me das palavras do avô. Um edifício sólido ergue-se em alicerces de justiça. Comecei a reestruturar, contratei novos gestores, foquei-me na transparência e na qualidade. Falei com cada funcionário, ouvi as suas preocupações e prometi que a empresa se reergueria, não como uma máquina de dinheiro, mas como um legado de honra e responsabilidade. Numa noite depois de um longo dia, atravessei o edifício ainda em reparação. As paredes rachadas eram um lembrete do que tínhamos enfrentado. Parei diante do retrato do meu avô no átrio principal. Os olhos dele, vivos e calorosos, pareciam falar comigo. Nos negócios a honra vale mais que o dinheiro. Sorri, quase sentindo a sua mão no meu ombro, como naquela vez em que salvara um contrato importante. Pensei no meu pai, agora na prisão. Perguntei-me se alguma vez sentiria remorso. Escolhera o dinheiro e o poder, mas no fim não o salvaram. Pensei no Bruno a tentar recomeçar. Saí para a noite lisboeta. A cidade brilhava em milhares de luzes, cada uma história, um sonho, uma luta. Não sabia o que o futuro traria. Talvez anos até a empresa se recuperar. Mas não tinha medo. Caminhara pela escuridão, fora traído pela própria família e continuava de pé, mais forte do que nunca. Olhei o céu. As estrelas cintilavam timidamente por entre as luzes da cidade. Pensei no meu avô. O que ele deixara não era só uma empresa, mas uma lição de vida. Esta jornada não fora apenas recuperar um legado. Fora proteger a verdade, defender a honra e dar aos outros a chance de se redimirem. E mesmo não estando aqui, sabia que ele estaria orgulhoso por eu não ter desistido. Inspirei fundo o ar frio da noite.
Não sabia o que o amanhã traria, mas tinha a certeza de uma coisa: continuaria em frente, a carregar os ensinamentos dele, a chama da justiça e da verdade. E nas luzes da cidade, senti uma paz estranha, como se o meu avô me sorrisse de algum lugar entre as estrelas.